povos. Não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele? E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche dos bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores? Não despertarão os que te farão estremecer? Então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão, por causa do sangue derramado e da violência contra a carne, contra a cidade, contra todos os que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para tua casa. Pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos. Pois a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a alicerça com maldade. Acaso não procede do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando a bebida ao seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também, e expõe tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Para que serve a imagem esculpida por um artífice? E a imagem de fundição que ensina a mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, no nome santo de Jesus, que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento para a compreensão da glória do Evangelho de Cristo Jesus. Faz-nos enxergar, Senhor, além, ó Pai, daquilo que os nossos olhos humanos conseguem ver. Nos dá entendimento, Senhor, da tua palavra. Abre, Senhor, nosso entendimento. Dá-nos sabedoria vinda do céu, Senhor. Fala conosco, ó Pai, de maneira santa e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, pode desligar aqui, por favor? Bom, irmãos, deixa eu explicar um pouco, antes da gente entrar no texto propriamente dito. Eu quero explicar um pouco primeiro o que está acontecendo nesse momento do texto. O ideal seria a gente começar no capítulo 1, mas nós já começamos o capítulo 1 na quarta-feira, então não quero aqui me repetir para os irmãos. Então a gente vai dar prosseguimento aqui e vai chegar direto já no capítulo 2. Mas para você entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, Abacuque se coloca diante de Deus lá no início, no primeiro capítulo, bem no início ali dos versos 1 ao verso 4. Abacuque está fazendo uma oração a Deus. E ele está pedindo a Deus a respeito de todo o mal que ele percebe na sociedade à sua volta. Então imagina que Abacuque está lá, vendo toda a violência, vendo a maldade, vendo a corrupção, vendo como a justiça está sendo pervertida, está sendo distorcida, vendo como os juízes são corruptos, como a lei se afrouxa, como o povo de Deus, que deveria zelar por uma vida santa, reta, segundo a lei de Deus, está se desviando dos caminhos do Senhor. Abacuque está vendo tudo isso, e isso gera uma indignação dentro do profeta. Uma indignação. O sentimento de: Deus, será que o Senhor não vai fazer nada? Deus, será que o Senhor não está vendo o mal que nos cerca, a violência, a injustiça? Deus, até quando o Senhor vai deixar isso acontecer? Até quando, Deus, você vai deixar que o mal prospere? E aí você há de pensar comigo aqui que essa seria uma oração bem própria para nós também hoje, né?
A gente olha para a sociedade, olha para todo o mal que nos cerca, olha para a injustiça, olha para como a lei se afrouxa, e eu e você também somos tentados a ter esse mesmo sentimento, essa mesma indignação que estava no coração do profeta de dizer, será que Deus não vai dar uma definição nisso? Deus vai permitir isso até quando? Até quando Deus vai permitir isso? E aí, a partir do verso 5, no capítulo 1, Deus vai falar então com o profeta. É a primeira resposta que Deus dá ao profeta. E nessa resposta, Deus diz ao profeta que está levantando uma nação. Verso 6 diz, estou levantando os babilônios. Deus estava levantando uma grande e poderosa nação que vinha do norte, e essa nação já vinha ali dominando os povos, se aproximando de Judá e de Jerusalém, e Deus então declara ao profeta que essa nação, os babilônios, vão chegar até Jerusalém, e essa nação será um instrumento nas mãos de Deus para punir Israel. Essa é a resposta de Deus. Não é uma resposta agradável, né? Poxa, Deus está dizendo que ele vai punir o seu povo. Deus está dizendo que vai punir o seu povo. Então o povo de Deus está pecando contra o Senhor, o povo de Deus está se desviando dos seus caminhos, o povo de Deus está mergulhado em injustiça e no pecado, e o que Deus fará então? Deus anuncia ao seu profeta, chegou o tempo do juízo. O cálice do Senhor se encheu, e Deus então derramará do seu cálice a sua justiça sobre Judá e Jerusalém. E como é que Deus fará isso? Ele vai levantar uma nação forte e poderosa que vai vir sobre Judá e Jerusalém, vai atacar Jerusalém e vai destruir Jerusalém. Essa é a resposta de Deus. Para a gente resumir isso, Abacuque, vai ter o dia do juízo. Sim. Vai acontecer. Sim. A injustiça não vai passar desapercebida dos meus olhos, não. Farei justiça, sim, Abacuque. E como farei justiça? Levantando uma nação forte e poderosa como os babilônios e exercendo juízo sobre Israel por meio dessa nação. É claro que essa resposta muito provavelmente não era a que Abacuque estava esperando. Talvez Abacuque acreditasse de alguma forma que o rei que veio antes do reinado daquele tempo ali, de Joaquim, antes veio Josias, seu pai, e na época do reinado de Josias, isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 34, 35, acontece uma grande reforma em Judá e Jerusalém. Então o povo havia despertado e refeito a sua aliança com Deus. Talvez Abacuque tivesse a esperança de que a aliança com o Senhor fosse refeita pelo seu povo, mas não é isso que vai acontecer. Então Deus está dizendo, Abacuque, não chegou o tempo em que eu vou celebrar minha justiça sobre o mal. E aí, embora essa resposta, não fosse aquilo que Abacuque estivesse esperando, de todo jeito ela traz conforto por ver a condição espiritual do povo de Deus. Abacuque estava indignado com aquilo. E mesmo que aquilo não fosse o que ele desejasse como resposta, a resposta que o Senhor traz, ela é suficiente para trazer paz ao coração angustiado de Abacuque. Por quê? Porque, em outras palavras, Deus está dizendo, não, haverá um tempo onde eu vou tratar do mal que existe no mundo. É isso que Deus está falando. Haverá um tempo onde eu vou tratar do mal, do problema do mal, do problema do pecado. Eu já quero fazer uma ponte para a gente começar a pensar nesse texto também no nosso tempo, naquilo que nos cerca. Quantas vezes a gente olha os jornais, notícias de corrupção, violência, crueldade, miséria de todo tipo, e a gente fica percebendo como a justiça, a lei se afrouxa, a justiça se corrompe, e a gente fica pensando, Deus, quando vai chegar o tempo que o Senhor vai celebrar a justiça na terra? Não é assim? Você já pensou nisso? Deus, será que o Senhor não está vendo toda a maldade, toda a corrupção? Será que o Senhor não está vendo isso? E aí a gente fica pensando, e aí? O que Deus vai fazer a respeito disso? O que Deus vai fazer? Então, esse texto, a gente vai ver a decisão de Deus sobre Judá e Jerusalém, e depois, para o final, eu quero fazer uma ponte aqui com os irmãos para a gente pensar em como Deus irá tratar do mal no nosso tempo. Porque o que nós vamos ler não é o que Deus vai fazer no nosso tempo, é o que Deus fez naquele tempo.
tudo que a gente está lendo já aconteceu, irmãos. Judá e Jerusalém foram invadidas, os muros foram derrubados, o templo foi destruído, as portas foram queimadas. E depois disso, depois que Deus exerceu o juízo sobre Judá e Jerusalém, Deus exerceu o juízo sobre a própria Babilônia. E Deus então levanta um outro império que destrói a Babilônia. Então a Babilônia também sofreu o juízo de Deus. Tudo que a gente vai ler aqui, tudo que a gente já leu, né? E eu vou explicar aqui agora, já aconteceu. Tá certo? Tudo isso já aconteceu. Então, quando Abacuque escreve, isso ainda era uma promessa. E aí Deus falou, olha, isso não vai tardar a acontecer. E de fato aconteceu. E nós também somos o povo de Deus que carrega conosco uma promessa. A gente vai ler isso aqui também. Carregamos uma promessa, e essa promessa também não tarda a acontecer. Mas vamos entender então o que acontece naquele tempo. Abacuque ora, indignado pelo problema do mal que o cerca, ele transforma aquela queixa, aquela indignação que ele estava em oração. Deus responde. Depois, no verso 12 até o verso 17, o profeta então se coloca de forma arrogante diante de Deus. Ele quer entender por que Deus vai levantar uma nação ímpia para punir uma nação mais justa do que eles, para punir Israel. E aí, a partir do verso 2, do capítulo 2, nós temos essa segunda resposta de Deus. E essa segunda resposta de Deus, ela é categórica, ela é taxativa. Então, Deus dá uma resposta de uma vez só para que acabe-se o diálogo, porque até então estava um diálogo acontecendo. O profeta fala, Deus responde. O profeta fala, e aí agora Deus então dá uma resposta única para acabar com o diálogo e sanar todas as dúvidas que Abacuque tinha. A gente vai pensar nesse texto em dois momentos. O primeiro momento é um momento onde Abacuque é orientado por Deus a escrever a visão. Isso vai do 2 até o verso 5. Depois, a partir do 6, a gente vai ver um segundo momento no texto, que é sobre os juízos de Deus, né? As sentenças que Deus então declara sobre a Babilônia. A gente vai dividir em duas partes para ficar mais claro o nosso entendimento. A primeira parte, quando Deus então fala para o profeta escrever a visão. Diz assim, verso 2, então o Senhor me respondeu. Deus respondeu a Abacuque. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto é, Deus responde a oração, sim. Porque no início do livro ele está reclamando porque parece que Deus não responde. Porque na verdade Deus não respondeu aquilo que Abacuque queria. Mas Deus não deixa de responder a oração. Então vale a pena orar. Primeira lição que eu queria que você guardasse. Vale a pena orar. Você está indignado, você tem suas queixas, então apresente-as a Deus em oração, porque vale a pena orar. Deus traz respostas. Deus é um Deus que responde orações. Assim como Deus respondeu a Abacuque, Deus nos responde também. É na oração onde Deus nos dá uma palavra e uma visão. E essa palavra e essa visão é o que nos fará sair da queixa do capítulo 1 para a exaltação do capítulo 3, como a gente até cantou isso aqui, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja, né, alimentos nos campos, o que ele disse? Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso está escrito com base no capítulo 3 de Abacuque. Agora, como é que a gente chega lá? Temos que passar por aqui. Temos que passar por uma palavra do Senhor. E aonde a gente encontra isso? Na oração. Na oração. Então, parte importante desse texto que a gente precisa entender é, temos de orar, temos que colocar aquilo que vai no nosso coração, que gera revolta, gera queixa, gera indignação, transformar isso em oração e não em murmuração, mas transformar isso em oração. E aí Deus diz, escreve a visão. E escreve aonde? Escreve em tábuas. Mas o costume da época era escrever as coisas em pergaminhos. Mas veja, Deus está dizendo a Abacuque, não, eu quero que você escreva em tábuas. A ideia aqui é de algo que fique permanente, que fique para as próximas gerações também. De forma bem legível, para que até quem passe correndo possa vê-la. Alguém vai dizer que aqui acontece primeiro outdoor, né? Primeira propaganda e marketing, né, da história. É Deus mandando Abacuque escrever a visão bem grande, para que quem correndo pudesse ver. Então, imagina, alguém correndo. Algo legível, algo claro, né? Todos deveriam conseguir compreender. Aquilo deveria ser público, né? Se vai ficar ali diante de alguém que possa
passar correndo para ver, é porque isso vai ser público. E isso porque a mensagem não seria só para o profeta. Deus está respondendo para o profeta, mas a mensagem vai ficar para a nação de Israel. Deu para entender? Sim? E isso vai ficar não só para a nação de Israel, mas vai permanecer pelas gerações e vai chegar até nós. Para que eu e você pudéssemos ver como Deus irá tratar o problema do mal. Como Deus irá trazer justiça. Aí ele diz assim no verso 3, pois a visão ainda é para o tempo determinado e se apressa para o fim. Então, Deus está dizendo para Abacuque que a justiça dele está para acontecer, é iminente. É iminente. E ele fala, ainda que demore, espere, porque certamente virá e não tardará. Como assim, ainda que demore, e depois ele fala não tardará? Ou demora, ou não demora. Né? Parece uma contradição aqui. Mas o que Deus está dizendo para Abacuque é, ainda que para você, aos teus olhos, demore, tudo vai acontecer no tempo determinado pelo próprio Senhor. Então, ainda que demore aos olhos do profeta. Outra coisa que eu já quero fazer uma ponte para a gente pensar nos dias de hoje. Quando a gente fala sobre o dia da vinda de Jesus, o dia da justiça do nosso Deus, o dia que Jesus irá julgar as nações, muitos vão dizer que demora. Não é à toa que na segunda carta de Pedro, Pedro usa essas palavras, a gente vai ler esse texto hoje aqui no capítulo 3, Pedro usa essas palavras para dizer para a igreja que a justiça de Jesus não vai tardar. Por que Pedro está usando essas palavras? Porque, né, dizendo de uma outra maneira, é como se Pedro estivesse dizendo para mim e para você assim, como igreja, ainda que pareça que demore, não tardará o dia da justiça do Senhor. O dia do Senhor virá. Ele pode parecer demorado para mim e para você, mas para Deus vai acontecer no tempo certinho. No tempo que Deus já determinou. Nada vai sair do controle de Deus. Deus está conduzindo a história de maneira soberana. Eu e você podemos pensar que está demorando muito para Jesus voltar, mas ele voltará no tempo determinado. A gente vai ler isso aqui também. Mas já voltando para Abacuque. Então Deus está dizendo a Abacuque, ó, pode parecer demorado aos teus olhos, mas vai acontecer. E aí ele começa a declarar, ele fala assim, vede o arrogante, ele então declara a visão, vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Aqui começa então a visão que Abacuque deve relatar. E que arrogante é esse, né? Muitos estudiosos da palavra vão dizer que o arrogante a que esse texto se refere é o próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor. Porém, eu penso que não é só de Nabucodonosor e da Babilônia que Deus está falando aqui. Deus está falando aqui também da própria nação de Israel, que está vivendo de forma arrogante, ao ignorar o chamado dos profetas, ao ignorar a palavra de Deus, a se desviar dos caminhos do Senhor. Então, a própria nação de Israel também está com uma postura arrogante diante de Deus. E o próprio profeta, nesse momento do texto, está arrogante. Vou te mostrar isso, verso 17. Aliás, verso 17 e verso 1 do capítulo 2, veja o que o profeta disse. Ele está orando para Deus e ele fala assim, por acaso continuará ele, no caso o ímpio, né? Esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos. Ele está reclamando com Deus. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia e ficarei aqui sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá e o que terei como resposta à minha queixa. Em outras palavras, Abacuque está dizendo assim, eu estou aqui firmado no meu argumento, porque meu argumento é bom, estou questionando a Deus, por que Deus está usando uma nação ímpia para punir Israel, e eu estou aqui firme nessa torre de vigia. A torre de vigia é o argumento dele. E eu quero ver o que Deus vai falar.
que Deus tem para dizer aí do que eu estou reclamando, a minha queixa? Percebe? Então o profeta também está arrogante. Aí Deus dá uma palavra e responde a todo mundo, né? Na sua arrogância. Deus fala, vede o arrogante. Isso serve para Nabucodonosor, para o império da Babilônia, para o povo de Israel e para o profeta também. Vede o arrogante. Sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. Por sua fé. Então a alma do arrogante não é correta. Aquele que se coloca de forma arrogante diante de Deus será destruído. Porém o justo, e quem é o justo? O justo é o que busca agradar a Deus. O justo deve viver pela fé. Isso significa não confiar nos próprios recursos ou nas próprias capacidades humanas, mas em confiarmos em Deus. Não conduzir a nossa vida com base nos seus sentimentos ou mesmo na sua capacidade de analisar as circunstâncias à sua volta. Deus está dizendo para Abacuque, o justo não deve viver com base naquilo que ele consegue ler à sua volta. Você está fazendo uma análise da circunstância e do pecado que a nação de Israel está vivendo, Abacuque, e você tenta presumir coisas. Mas o justo não vive pela sua capacidade de analisar. O justo vive pela sua fé. Você deve guiar os seus passos confiados na palavra de Deus. Confiados na promessa de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele está chamando a atenção de Abacuque para não viver nessa vida com base no que os nossos olhos podem ver. E por que isso é importante, irmãos? Porque nossos olhos nos enganam. Nossos olhos nos pregam peça a todo momento. Então, a nossa capacidade de analisar, ela vai até essa parede. Ou será que você consegue dizer o que tem atrás dela? Percebe o quanto a nossa visão é limitada? Se eu e você, a gente não consegue ver o que está atrás dessa parede, o que dirá no dia de amanhã? O que dirá daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano? Então, eu e você temos uma capacidade extremamente limitada. E Deus está dizendo assim, Abacuque, escreve. O justo não vive pelo que seus olhos veem. O justo vive pela fé. É pela fé que eu e você somos chamados a viver. Pela fé na palavra de Deus, pela fé nas promessas de Deus. Então os meus olhos talvez façam uma análise do cenário atual e façam uma constatação. Mas o que Deus diz na sua palavra? É isso que importa para mim e para você. Entende? Então eu e você podemos nos queixar, nos encher de indignação diante do cenário à nossa volta, mas Deus está dizendo assim, olha, o justo vive pela fé, se apegue às minhas palavras, se apegue às minhas promessas, não tardará, certamente o dia do Senhor virá. Aí ele diz assim, além disso, o vinho é traiçoeiro e o homem arrogante não permanece. Como assim o vinho é traiçoeiro e o homem arrogante não permanece? Porque quando uma pessoa está embriagada de vinho, ela fica ali feliz, né? Alegre, ela tem uma falsa alegria. Por isso que o vinho é traiçoeiro. Ele está ali alegre, mas aquela alegria ela está sendo produzida pela bebida, né? Pela bebida, não é uma alegria verdadeira, é uma alegria produzida pela embriaguez. Aí ele diz, assim como essa alegria, então, ela é passageira, o homem arrogante também não vai permanecer. Então Deus já está de início dizendo para Abacuque, eu vou usar a Babilônia para justiça sobre Judá e Jerusalém, mas no final, ele também, Nabucodonosor, não vai permanecer. Ele também vai ser destruído. Não vai permanecer, não. A alegria dele é passageira como o vinho. Ele pode achar, né, que está tudo dando certo, e assim o ímpio, irmão. O ímpio pode achar que está tudo dando certo, está tudo bem, que roubou lá e passou batidos, né? Está tudo certo, e pessoas fazendo tráfico humano pelo mundo. Não sei se você sabia hoje, mas há mais escravos no mundo hoje do que havia na época que a escravidão era permitida no mundo. E a maior parte desses escravos humanos que existem no mundo hoje são crianças que são usadas como escravos sexuais. A gente vê toda essa maldade no mundo e fala assim, Deus, não é possível. Tráfico de órgão, adulteração de remédio que pode matar milhões de pessoas, tudo em nome do lucro, da ganância. Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo essa maldade? E os ímpios, que supostamente prosperam com isso, estão cheios de alegria. Mas aí Deus está dizendo assim para Abacuque, a alegria deles vai ser como vinho, assim, ó. Vai passar. É uma alegria enganosa.
porque eles não vão permanecer. E ele está dizendo isso a respeito de Nabucodonosor, mas eu já estou fazendo uma ponte para nós pensarmos também nos dias de hoje, como essa palavra ela se aplica para nós. O seu desejo é impetuoso como o Sheol, como a morte, nunca se farta, mas para si ajunta todas as nações e reúne todos os povos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o desejo de Nabucodonosor é como uma sepultura. Sepultura não se farta de receber mortos. Ele está dizendo, assim como a sepultura não se farta, ele também não se farta de receber as nações. E então, a partir do verso 6, Deus começa a declarar uma série de ais. Esses ais que a gente vai ver aqui, toda vez que na Bíblia aparece essa expressão, ai, é uma sentença de condenação, é uma sentença de juízo. E aqui nós vamos ver 5 dessas sentenças de juízo que Deus trará sobre a Babilônia, cada uma sobre um dos pecados que a Babilônia comete. Deus pronuncia esses ais, representando então a justiça e o julgamento que Deus traria sobre esses pecados e sobre os pecadores, e como eles então não teriam como escapar. Quando aparece na Bíblia, você está lendo os profetas, né? A expressão ai, ou então você está lendo Mateus capítulo 11, 12, né? Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Ali Deus está declarando o quê? Uma sentença de juízo. Deus trará juízo. E olha o que ele diz, ai dos arrogantes, ai dos gananciosos, ele fala, não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele, e dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados, até quando será assim? Então, o que Deus está recriminando aqui? Deus está punindo aqui, declarando sentença de juízo sobre a ganância, sobre os gananciosos. O ganancioso que nunca se farta. O seu desejo é como um Sheol, como um abismo profundo, um fogo que não se apaga. Ele vive em busca de acumular bens a todo custo e a qualquer preço, a preço de violência. Aqui ele fala daquele que ajunta bens a preço de violência. Não se levantarão de repente os seus credores, não despertarão os que te farão estremecer, e então servirá de despojo para eles. Então, em outras palavras, está dizendo, olha, ai dos gananciosos, porque assim como eles despojaram a muitos, na sua ânsia de adquirir ganhos exorbitantes, chegará um tempo em que eles também receberão uma justa paga. Em outras palavras, Deus está dizendo, olha, a ganância não compensa. Porque haverá um tempo onde até aquele que se valeu de força e violência para juntar bens que não eram seus, de maneira ilícita, eles também serão despojados. Versos 9 a 11, Deus fala sobre os criminosos. Eu vou acelerar aqui um pouco, irmãos. Ele fala sobre, ai, daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, né? Está dizendo sobre a ambição, sobre o crime que leva a cometer, né? Aquele que deseja o produto e com esse produto constrói a sua casa. E ele diz, até a pedra e a madeira vão clamar da parede contra a sua conduta, até que tudo venha à ruína, tudo aquilo que a pessoa construiu. Tiago também fala sobre isso, eu vou ler rapidamente aqui para os irmãos, precisa abrir não? Mantenha aí no Abacuque para a gente não se perder. Mas olha o que diz Tiago capítulo 5 sobre isso, sobre os lucros criminosos. Ele fala assim, vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos. Clama, os clamores dos ceifeiros chegarão aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O que Tiago está dizendo? Que aquele que ajuntou lucros criminosos vai chegar um tempo onde o próprio produto do seu roubo vai clamar contra eles no dia do juízo. O ouro e a prata vão servir como testemunhas. O que mais ele diz? Ele diz, ai do homem violento e do homem sanguinário, versos de 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a alicerça com maldade. Aqui, acho que vale a pena a gente fazer um parênteses, só para entender uma coisa. De que cidade ele está falando?
Se o rei que ele está dizendo, que está chamando de arrogante, é Nabucodonosor, qual é a cidade que esse rei construiu? A Babilônia. E a Babilônia é considerada no mundo antigo como uma das 7 maravilhas construídas pelo homem. A Babilônia era conhecida pelos seus jardins suspensos. Um reino lindo, uma cidade linda, maravilhosa. Mas olha o que ele está dizendo para essa cidade. Olha o que Deus está declarando sobre essa cidade. Ele está dizendo, olha, da parede, o ferro, a madeira, vão clamar contra você. Vão testemunhar contra. Ai daquele que construiu a cidade a preço do sangue, da violência. Com sangue e alicerça com maldade. Então, Deus está declarando a respeito de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Você também vai ser destruída. Pela forma como ela foi edificada, pois o próprio Senhor dos Exércitos vai lutar contra ela. O próprio Senhor. Ele diz no verso 13, acaso não procede do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? O que Deus está dizendo para a Babilônia? Deus está dizendo assim, toda a sede que vocês têm pelo poder, pelo desejo de se sobrepor às outras nações, tudo isso vai ser inútil, porque no final o próprio Senhor dos Exércitos vai destruir vocês. E não é assim desde sempre, irmãos. Desde sempre uma nação cresce, um reino cresce e tenta se sobrepor aos outros. Sempre foi assim na história da humanidade. Então, o período da Babilônia foi mais um reino que tentou se sobrepor e Deus também destruiu. E assim acontecerá com todas as nações na história do homem, até que venha o reino do Senhor. É disso que ele está falando aqui. E aí no verso 14, ele diz assim, pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Assim como a arrogância da Babilônia construiu, né, uma cidade maravilhosa, o próprio Senhor lutaria contra ela e a terra se encheria do conhecimento do Senhor. Quando fala assim como as águas cobrem o mar, a água tem essa ideia também de justiça, que a terra se encheria da justiça e nesse momento todos se renderiam à glória do Senhor, ao conhecimento do Senhor. Vou explicar isso só no final. Esse verso 14. O que mais ele diz? Ai dos bêbados e dos libertinos, assim como versos de 15 a 17, assim como a Babilônia seria um cálice da justiça nas mãos de Deus, né, para punir Judá e Jerusalém, Deus também lhe daria de beber do cálice da sua destruição. Então o retrato aqui é de um bêbado cuja vergonha é exposta diante de todos. E de igual modo chegará um tempo em que a vergonha daquele bêbado também seria exposta. Vamos ver isso no texto? Versos de 15 a 16, assim, ó. Ai daquele que dá de beber ao próximo. Então, imagina essa cena que ele está construindo. Uma pessoa dando de beber ao próximo para ver a sua nudez, para expor sua vergonha. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também e expõe a tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor chegará a ti e a vergonha cairá sobre a tua glória. O cálice, para a gente entender, o cálice representa a justiça de Deus. Toda vez que a Bíblia fala sobre o cálice estar cheio, é a justiça de Deus ter, a maldade humana ter chegado a tal ponto que é como se chegasse na temperatura em que Deus diz assim, agora eu vou celebrar a justiça. Então é como se a coisa toda fosse esquentando, vamos dizer assim. Esquentando, e então chega no momento exato do termômetro e aí o cálice do Senhor então é derramado. E é isso que ele está dizendo, olha, vai chegar um tempo onde a Babilônia, que fez outros beberem e expôs a vergonha, vai beber também o próprio cálice do Senhor. Eles também serão alvos dessa ira do Senhor e terão a sua vergonha exposta. E por último, ai dos idólatras, verso 18 até o verso 20. E aí ele faz uma crítica àquele que se apega ao ídolo, né? E infelizmente o povo de Judá também era culpado desse pecado, pois adoravam outros deuses como as outras nações. Deus enviou muitos profetas antes disso para denunciar essa transgressão. Porém o povo não quis ouvir, muito menos se arrepender do seu mau caminho.
E ele está dizendo, do que adianta os deuses criados pelo homem? Do que adianta? Vocês criam um Deus, reveste ele ali pelo trabalho do artífice de prata, de ouro, mas esse Deus não responde. Do que adianta você orar para uma estátua, para uma imagem? Não pode te responder, não tem vida. E ele está dizendo isso, olha, ai daquele que se apega à madeira e diz à madeira, desperta. Porque o ídolo não pode fazer nada, não há espírito dentro dele. Agora, em contraste a isso, ele fala, mas o Senhor não está no ídolo, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Os ídolos são inúteis e só serviriam para dar uma falsa esperança, uma falsa sensação de segurança. Agora eles teriam de ver o agir de um Deus vivo e ficar em silêncio durante o seu agir. Infelizmente, não era só a Babilônia que pecou nisso. Israel também. A justiça do Senhor está vindo sobre Israel porque eles também se apegaram aos ídolos. Se apegaram aos ídolos. E o ídolo não pode salvar você. O ídolo só pode trazer uma falsa sensação de segurança. Mas Deus vivo é que pode exercer justiça sobre a terra. E é isso que a gente precisa entender. Agora, note os irmãos que quando a gente fala de ídolo, a gente não pode pensar só na estátua. Porque um ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Então, se alguma coisa ocupa o lugar de Deus na minha vida e na sua, ela ocupa esse lugar para nos dar uma falsa sensação de segurança. Mas esse ídolo, seja ele qual for, pode ser uma madeira, uma estátua de gesso, ou pode não ser. Pode ser um emprego, pode ser a conta bancária, pode ser, enfim, alguma coisa que está roubando o lugar de Deus no seu coração, seja ela o que for, e que vai trazer uma falsa sensação de segurança. Mas é só uma falsa sensação, porque o único que pode agir de fato é o Senhor. Então ele está dizendo assim, olha, cala-se diante dele toda a terra, para dizer, olha, Deus está governando a terra. Deus está governando a história. Então qual é a mensagem que esse texto traz para nós, irmãos? Qual é a grande ideia? O juízo de Deus virá sobre todos, e o arrogante será abatido, mas o justo viverá pela fé, confiando nas palavras e nas promessas de Deus. É isso que a mensagem que Abacuque traz nesse momento para o povo de Israel é essa. O arrogante será destruído, mas o justo viverá pela fé, apegado nas palavras de Deus. E qual a resposta o povo então deveria ter? E que nós também devemos ter? Devemos confiar na soberania e na justiça de Deus. O mal não está passando despercebido, irmão. Entenda isso. A injustiça praticada no mundo, a corrupção que a gente vê lá fora, Deus não está cego que não possa enxergar essas coisas. Deus está vendo. E chegará um tempo onde Deus trará justiça sobre toda a terra. Enquanto essa justiça não acontece, enquanto Deus não celebra a sua justiça, o que eu e você devemos fazer? Devemos descansar nas certezas que Deus trouxe para Abacuque. A gente leu nesse texto 3 certezas maravilhosas. E são essas certezas que trouxeram paz para o coração de Abacuque, para que quando chegar no capítulo 3, ele então use uma expressão de louvor para adorar a Deus. Ele diz, não, ainda que a figueira não floresça, o curral não haja pasto, o campo não haja gado, produto do oliveira minto. O que ele está dizendo? Ainda que tudo dê errado, que Deus puna a nossa terra de forma severa, ainda assim eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. O que é que faz a gente ter essa alegria? O que faz você sair da queixa para a exaltação? O que faz você sair da indignação, da revolta por causa da injustiça e da corrupção no mundo para a confiança de que Deus está cuidando de todas as coisas? 3 certezas. 3 certezas aqui eu estou caminhando já para o final. A primeira certeza é que o justo deve viver pela fé. Essa foi a primeira palavra ali, que é uma declaração do próprio Deus que traz paz para o nosso coração. Não confie no que você está vendo. Confie nas palavras do Senhor. Seus olhos te enganam. Não confie na sua capacidade de analisar circunstâncias. Confie nas promessas de Deus. Isso traz paz para o nosso coração, irmão. Confiar em Deus. A fé aqui
é a fé de estar firmado nas promessas do Senhor, de estar apegado, é uma fé perseverante, uma fé que persevera, a despeito da tribulação, a despeito da angústia, a despeito do problema, uma fé que persevera. A segunda certeza maravilhosa que Deus traz a Abacuque está no verso 14, se você quiser marcar aí na sua Bíblia. Que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Essa é a certeza. O próprio Deus é quem declara isso. E essa certeza assegura que, apesar de um mundo que nós conhecemos está cheio de violência e de corrupção, a despeito do mundo está cheio do pecado, haverá um dia onde esse mundo que outrora foi cheio do pecado se encherá da glória e do conhecimento de Deus. Eu e você olhamos para o mundo e vemos um mundo cheio de violência e de maldade. Mas haverá um dia onde esse mundo se encherá do conhecimento da glória do Senhor, quando haverá um tribunal final sobre todo o mal e quando todo joelho se dobrará diante do Senhor. A terceira certeza maravilhosa está no verso 20, quando ele fala: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Essa terceira certeza concentra-se na soberania de Deus. Deus está no seu trono e governa toda a história, conduzindo todas as coisas de acordo com a sua vontade e o seu propósito. E é confiados nesse governo de Deus que nós podemos descansar das nossas inquietações e angústias, sabendo que nada foge do seu eterno controle. Mesmo que o mundo à nossa volta esteja um caos, mesmo que o mundo à nossa volta esteja em ruínas, mesmo que o mundo à nossa volta esteja em completo desespero e desordem, há uma confissão a ser feita, que nada foge dos planos do Senhor. É essa certeza que toma o coração de Abacuque naquele momento em oração, quando Deus dá essa visão. E então ele se apega a essas certezas trazem paz ao seu coração. Aí ele canta, ainda que a figueira não floresça. Aí ele começa a adorar, a exultar o nome do Senhor, numa expressão de louvor e de adoração. Irmãos, para a gente terminar, eu quero só fazer uma observação. Eu já avancei bastante no tempo, mas aonde é que Deus então vai celebrar a justiça? E eu já fiz alguns apontamentos ao longo do texto, mas eu quero reforçar isso. É em Cristo, aonde o justo aprende a viver pela fé. É em Cristo aonde eu e você nos aprendemos a não nos apegarmos às circunstâncias, mas a nos apegarmos à palavra de Deus. É em Cristo aonde Deus nos dá a conhecer de si mesmo, aonde Deus remove de nós a arrogância, aonde Deus faz nos entender que um dia a terra inteira se encherá do conhecimento da sua glória. É em Cristo. É em Cristo aonde Deus trará o juízo sobre o mal, a justiça sobre toda a impiedade e a corrupção do homem. É em Cristo, na sua segunda vinda, aonde Jesus irá julgar toda a terra e aonde toda a terra irá contemplar a sua glória. E do seu alto e sublime trono, ele julgará todas as nações de forma clara, de forma pública e de forma permanente. Então haverá sim o dia onde Deus irá punir o mal, onde Deus irá resolver de uma vez por todas o problema do mal. E agora eu quero ler com você, por favor, se você puder abrir sua Bíblia, 2 Pedro, já lá no final, quase chegando no Apocalipse, 2 Pedro, capítulo 3, eu quero ler esse texto para a gente encerrar. Aonde o próprio apóstolo Pedro se usa dessas palavras que Deus também falou a Abacuque para explicar à igreja como a igreja deveria se portar, se posicionar, enquanto ela aguarda o dia do Senhor, o dia da justiça de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 8. 2 Pedro 3, verso 8, diz assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, ninguém espera.
no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as suas obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. O que Deus deseja de mim e de você enquanto esse dia não chega? Que a gente vive em santidade e piedade. Que mais? Aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos arderão e derreterão. Veja essa expressão, irmãos, aguardando e esperando ansiosamente. Eu e você vivemos aqui com o desejo e os olhos na eternidade, de que o dia do Senhor virá. E nós ansiamos por esse dia. A gente não vai ficar aqui, nessa terra. Somos forasteiros, peregrinos aqui. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz com Ele, paz com Deus, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência de Deus, nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi concedida. Uma observação aqui importante: considerai como salvação. Então, Deus está dando a oportunidade de você se arrepender do seu mau caminho. Deus ainda não celebrou justiça porque está te dando a oportunidade, e você deve considerar a paciência de Deus como a oportunidade de você ser salvo. Se você está vivendo no pecado, entenda, essa é a oportunidade de você se arrepender do seu mau caminho e acertar sua vida com Deus. Porque Ele virá como um ladrão. Então, se Deus está demorando na sua promessa, é porque Ele não quer que você pereça. Ele não quer que você vá para o inferno. Ele não quer que você seja condenado. Então, entenda, não é que Deus está demorando, não. Deus está sendo paciente. Paciente. Se arrependa. Se volte ao Senhor, mude o seu mau caminho. Essa é a paciência do Senhor. Considerai como salvação a paciência. Deus está dando uma oportunidade para nós, irmãos. Deus está nos dando uma oportunidade de nós nos arrependermos e nos voltarmos do nosso mau caminho, antes que venha o dia do Senhor. E você seja achado em falta, seja tomado como por um ladrão, de repente. Entenda. Portanto, amados irmãos, verso 17, sabendo disso, de antemão, guardai-vos, para que não sejais desencaminhados pelo engano de Deus, pelo engano de homens, pelo engano de homens, sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.